Hoje no nosso curso de análise técnica grátis, completo e avançado, nós vamos falar sobre o estocástico e quais as estratégias totalmente diferentes dos livros de análise técnica que nós vamos revelar aqui o segredo. Ao mesmo tempo, eu devo revelar para vocês o seguinte: eu não vou falar sobre matemática dos indicadores, cálculo dos indicadores, por quê? O objetivo aqui é ensinar você a usar o indicador e a lucrar com o indicador e a criar uma estratégia usando o indicador, usando os padrões que eu vou revelar para vocês. Então, é bem direto a aula. O objetivo aqui é fazer você usar o indicador com eficácia e saber como usá-lo. Bom, então nós temos aqui o gráfico de preço no MetaTrader. E como que eu coloco esse indicador? Como que eu configuro esse estocástico? A gente vem aqui em inserir no esse é o MetaTrader 5, tá? Vem indicadores, osciladores, e aqui a gente tem o Stochastic Oscillator, tá? Então o que acontece? A gente tem o período %K, lembrando que eu não vou explicar nada dos componentes dos indicadores, vou explicar a configuração do mesmo e os padrões que você deve utilizar para lucrar no mercado e para criar uma estratégia lucrativa. Então o %K é um período, ok? Que no caso vai ser essa linha azul aqui. E esse é o %D, é outro período que vai compor o estocástico. Os níveis, né, entre 20 e 80, você pode também modificar esses níveis dependendo da estratégia, porém a nossa estratégia também usa o nível de 20 e 80, tá? Então, a configuração do indicador é isso. Retardar a gente coloca como 3 e o campo do preço pode ser low high. Close também fica muito parecido, praticamente a mesma coisa, mas a gente utiliza o campo do preço low high. Então, essa é a configuração do indicador, que já se encontra aqui embaixo. Então o que acontece, pessoal? Na análise técnica convencional, o pessoal ensina a configurar esse o %D aqui, que é essa linha, o %K, aliás, que é essa linha azul, e costuma-se dizer o seguinte sobre o estocástico: se essa linha azul do estocástico se encontra na linha de sobrecompra, de sobrevenda, aliás, que é essa linha superior de 80, ou nível superior de 80, significa que o mercado se encontra fraco. Se o estocástico se encontra nessa linha de 20, de sobrecompra, ou abaixo dela, significa que o mercado está sobrevendido e tende a subir. Acontece que isso nem sempre se aplica, ok? A gente vai ver que, por exemplo, aqui, por exemplo, ficou várias vezes acima da linha e foi o período que fez a maior tendência de alta. E depois é que reverteu a tendência. Aqui no caso, né, até que funcionou essa técnica de que quando o preço ele atinge aqui a linha 20, que é o ponto de sobrevenda, onde o mercado tende a reverter a tendência para começar uma tendência de alta. Até que houve um funcionamento razoável dessa condição. Tocou duas vezes aqui, 1, 2, 3, mas veja que houve 3 toques e durante os 3 toques o mercado ele continuou caindo, certo? Ou seja, essa regra de usar o estocástico, quando toca na linha de cima é para vender, quando toca na linha de baixo é sobrecomprar, é sobrevendido, então é para comprar porque vai subir. Nem sempre funciona, certo? Veja que aqui houve uma tendência de alta um pouco fraca, mas houve, e veja que várias vezes ficou próximo da linha 80. Tocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes e continuou a tendência de alta. Só depois que caiu. Ou seja, usar essa regra de utilizar o ponto de sobrevenda, o ponto de sobrecompra, é uma regra um pouco inútil porque ela erra muito. Existem muitas falhas, tá? Muitas falhas mesmo. Eu vou ensinar você a trabalhar nesses pontos de sobrevenda e sobrecompra, e sobrevenda, de uma maneira mais adequada e mais eficaz, ok? Diferente do que os livros dizem, mas essa regra absoluta de que tocou na linha 80, ou tocou na linha 20, tocou na linha 20, o mercado vai subir. Tocou na linha 80, o mercado está cansado de subir e ele vai cair. Isso é uma regra que já está comprovada aqui, que, olha só, que absurdo aqui.
Tocou a primeira vez. Foi aqui que começou a tendência de alta. Aqui, pela regra do estocástico dos livros de análise técnica, o mercado estaria sobrevendido, sobrecomprado. Então ele tenderia a cair, porque a linha 80 é a linha de sobrecompra. Porém, tocou uma vez e foi exatamente aqui que começou a tendência de alta. Ok? Em vez de que tocou uma, duas, três, fez topo triplo, inclusive, que é um padrão aqui de análise técnica de divergência, também continuou a subir, ou seja, está na linha de sobrecompra, o que indica que o mercado vai cair e não cai. Ou seja, se você faz o contrário, ou seja, eu compro quando está sobrecomprado, sobe mais e você tem a tendência de lucrar mais. Eu vendo, vamos pegar um ponto aqui que o mercado se encontra caindo. Ou seja, você vende mais quando está sobrevendido, que segundo o estocástico e as regras indicadas na análise técnica vai subir. Daí tocou aqui na linha 20, eu vou vender mais porque é o contrário do que se recomenda nos livros de análise técnica. Certo? Veja que tocou uma, duas, três vezes, só na terceira vez é que reverteu a tendência. Então, a regra dos livros da análise técnica convencional para operar o estocástico está comprovado aqui que não funciona de maneira eficaz. Ok? Você vai dançar e vai perder dinheiro usando essa regra. Agora eu vou ensinar um padrão para você utilizar o estocástico 34553, né? 34553, essa configuração aqui do estocástico, 34 no porcento K, 55 no porcento D e retardar o 3, tá? E nos níveis 20 e 80. Primeira regra do estocástico, um padrão que eu estudei e vi que existe esse padrão eficiente utilizando essa configuração do indicador. Somente utilizando as linhas vermelha e azul, tá? Onde a azul é a 34 e a vermelha é a 55, tá? Então, utilizando essas linhas, nós vamos analisar o seguinte padrão e vamos adotar a seguinte regra. Quando a linha azul está acima da linha vermelha, o preço tende a subir. E quando a linha azul está abaixo da linha vermelha, o preço tende a cair. Simples. Não vou utilizar a regra de sobrecompra e sobrevenda, nem divergência ou convergência nesses pontos de sobrecompra e sobrevenda. Só utilizando essas linhas, a primeira regra é aonde eu quero iniciar minha operação. Então, para eu iniciar minha operação, a regra utilizando esse estocástico, um dos melhores padrões que eu estudei do estocástico é essa. Quando a linha azul cruza a linha vermelha, é o ponto de compra, só que você vai ter que analisar outros conceitos. Porque, por exemplo, vamos fazer uma análise sobre os padrões que acontecem no preço quando a linha azul fica acima da vermelha, quando a linha azul fica abaixo da vermelha, o que acontece no preço. Então vamos lá dar uma garimpada para a gente estar dando uma analisada. Tá? Então olha só. Veja, aqui o preço ficou abaixo da linha vermelha. Então a gente vê que começou uma tendência de baixa, um pouco enfraquecida, mas houve uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então isso já indica que tendência de baixa acontece quando a linha azul fica abaixo da vermelha. Aqui a linha azul ficou acima da vermelha. Houve um início de tendência de alta que falhou. Aqui ficou abaixo da vermelha, houve topos e fundos descendentes. Okay? Então a gente vê que acerta muito a questão de início de topos e fundos descendentes quando a linha azul cruza para baixo, e início de topos e fundos ascendentes quando a linha azul cruza para cima. E geralmente faz uma tendência razoável quando isso acontece. Ok? Veja que aqui, a maioria do tempo a linha ela fica mais tempo abaixo da linha vermelha, e a gente vê que faz uma grande tendência de baixa, certo? E aqui, quando a linha começou a fazer mais movimentos acima da linha vermelha, para cima da linha vermelha, a gente vê que o mercado ele faz fundo triplo aqui, indicando enfraquecimento da tendência de baixa, buscando iniciar uma tendência de alta, que foi o que aconteceu, mas falhou também, porque na realidade isso aqui é uma consolidação, tentando desenvolver uma tendência de alta, porém consolidado. Aqui, por exemplo, cruzou de baixo para cima a linha vermelha, a linha azul, então começa a fazer topos e fundos ascendentes, ok? Temos aqui cruzando a linha vermelha para baixo,
começa a fazer topos e fundos descendentes. Certo? Então, pessoal, a gente tem esse conceito que realmente tende a funcionar, ok? Vamos lá no gráfico de 60 minutos. Esse é o gráfico de 5 minutos que eu mostrei, só que quanto menor o gráfico, menos consistentes são os sinais dos indicadores. Quanto maior o gráfico, mais consistente é o sinal do indicador. Isso funciona para padrões de candlesticks, para médias móveis, qualquer indicador técnico. Quanto maior o gráfico, maior vai ser a consistência dos sinais e eficácia dos sinais utilizando esta estratégia. Então nós temos aqui, veja que os 60 minutos, né, o preço acima da linha vermelha, topos e fundos ascendentes. E olha a regra de sobrevenda indicada pelos livros de análise técnica falhando e fazendo você perder um lucraço enorme, onde está sobrevendido a linha do estocástico principal acima do ponto de sobrevenda, o que indica enfraquecimento do mercado nos livros de análise técnica, mas a nossa metodologia aqui e nossos padrões que estamos analisando faz totalmente o contrário do que indicam. Quando está acima da linha 80, indica o quê? Que realmente o mercado ele tende a subir mais. Tá? Então é diferente a maneira como se opera o estocástico de maneira eficaz, utilizando esse conceito de determinar a tendência e surfar na tendência. Ok? Aqui, por exemplo, cruzou para baixo, houve um início de tendência de baixa, tá? Porém foi fraco, isso acontece, o indicador também ele tem as suas falhas. Olha só que fantástico. A prova de que os livros de análise técnica estão totalmente errados. Abaixo da linha de sobrecompra, que indica que o mercado vai, de sobrevenda, aliás, né? Linha de sobrevenda, que é a linha 20, quando o preço atinge esse ponto, o preço tende a subir, porque está sobrevendido. E o que acontece? O mercado ele cai mais. Está na linha de sobrecompra, que indica que o mercado está na linha de sobrevenda, aliás, que indica que o mercado está cansado de cair, então ele tende a subir, mas ele cai mais quando está abaixo da linha 20. E nos livros de análise técnica indica que é para você, quando acontecer uma divergência ou um padrão aqui, você tem que sair fora e operar o inverso, que é operar comprado, porque o mercado tende a subir. Na realidade é mentira, porque está sendo provado aqui nesse vídeo, que quando a linha azul se encontra abaixo da linha 20, o mercado ele tende a cair cada vez mais. Ok? Está comprovado aqui, pessoal. Então, segundo a nossa regra, utilizando a linha vermelha e a linha azul do estocástico, cruzou para baixo o estocástico, tendência de baixa acionada, início de venda e, consequentemente, surfar na tendência de baixo até o estocástico ficar acima da linha vermelha. E ele ficou acima da linha vermelha aqui, certo? Então, você pode testar isso em vários gráficos, ok? Você pode testar isso em vários gráficos. Absolutamente, vai ficar comprovado para você que isso funciona. Usar a linha vermelha como referência de tendência, e quando a linha azul está abaixo, a tendência de baixo, quando a linha azul está acima, a tendência de alta, ok? Agora o grande conceito, não adianta nada você saber quando é a tendência de baixo, quando é o final dela, quando é a tendência de alta que começa e quando é o final dela. Utiliza só essas duas linhas. Porque, de fato, você tem que saber como entrar. Tá? Então a gente vai estar dando um indicativo para você montar uma estratégia só usando esse indicador, usando uma entrada. Então o que acontece? A entrada operacional para eu comprar é quando o preço se encontra acima da linha vermelha. Quando a linha azul se encontra acima da linha vermelha. Então aqui deu um sinal de compra. Opa, eu vou comprar. Eu vou comprar assim que a linha ficou para cima? Não. Eu tenho que esperar algum tipo de confirmação técnica, de padrão técnico. Então eu tenho que ir no preço. Quando a linha azul ficou acima da linha vermelha, eu vou analisar se foi feito um pivô de alta. Pivô de alta é o quê? Uma onda 1, uma onda 2 de queda, uma onda 1 de alta. Então, como que é um pivô? Uma onda 1 de alta, como está aqui, uma onda 2 de baixa, onde o fundo da onda 2 não rompe o fundo da onda 1, e o rompimento do topo da onda 1 vai caracterizar a onda 3, o pivô está formado. Então, fez um pivô, a linha azul ficou acima da média da linha vermelha. É o sinal de compra, porém eu preciso de uma confirmação no preço, pivô de alta.
Então fez um pivô de alta quando isso aconteceu? Fez. Então estou liberado para entrar. Então qual pode ser a entrada operacional? Quando faz uma correção depois de ter feito o pivô de alta e faz um padrão de candlestick, nesse caso o preço ele retornou, fez um martelo positivo, então poderia estar comprando aqui no martelo, certo? E colocando stop na mínima dele. Ou nesse fundo aqui abaixo, só que no caso ficaria muito caro, então eu prefiro colocar nesse fundo aqui. E daí houve a tendência de alta. Ok? Então a entrada operacional comprada da metodologia utilizando o estocástico, básica, né? É uma metodologia bem básica para ensinar métodos mais ocultos utilizando o indicador estocástico, que são mais eficazes, que eu estou revelando aqui. A entrada operacional seria essa regra, ok? E o que acontece? Eu vou sair como da operação? Quando o estocástico me der sinal de saída, que é o quê? Se eu entrei comprado, eu vou sair quando indicar a tendência de baixa, ou seja, quando o estocástico quando a linha do estocástico ficar abaixo da linha vermelha. Isso é uma das saídas. Quando a linha do estocástico ficar abaixo da linha vermelha. E quando o preço também fizer algum padrão de candlestick que indica enfraquecimento. Então, tendência de alta, eu vou ficar surfando na tendência. O estocástico continua acima da linha vermelha. Aqui ele ficou abaixo da linha vermelha. Existe algum padrão indicando enfraquecimento? De certa maneira, ainda não. Aqui, na realidade, não chegou a fazer um pivô de baixa aqui dentro, né? Fez um pivô de alta e fez um pivô de baixa, que é um padrão. O que é um pivô de baixa? Aqui tem um pivô de baixa, uma onda 1 de baixa, uma onda 2, cujo topo dessa onda 2 não rompe o topo da onda 1, e no rompimento do fundo da onda 1, caracteriza a onda 3. Então aqui é um pivô de baixa. Aqui fez um pivôzinho de baixa. E depois de ter feito esse pivôzinho de baixa, a linha azul ficou abaixo da linha vermelha, o que indica a saída operacional. Então a gente sairia aqui nesse ponto. Ok? E depois iniciou a tendência de baixa. Daí aqui deu outra entrada, só que vendida. Tá? Então aqui deu outra entrada vendida. Então a gente saiu aqui nesse ponto comprado, fizemos a operação comprada. Agora a gente vai operar vendido porque reverteu a tendência para a tendência de baixa. Então o preço ficou, a linha azul ficou abaixo da linha vermelha. Vou verificar se tem um pivô de baixa ali para confirmar a minha entrada, porque eu preciso de uma confirmação no preço. Então, nesse ponto aqui exatamente não tem um pivô de baixa, sim, né? Fez um pivô de baixa aqui. Temos uma onda 1, uma onda 2 por um único candlestick e uma onda 3, um pivô de baixa. Então, qualquer padrão de candlestick que acontecer na correção para cima, eu entro. O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui um padrão de candlestick de indefinição. É uma estrela da noite praticamente. E a gente tem dentro dessa estrela da noite um doji. Isso aqui é quase uma estrela cadente, porém positiva. É um spinning top. E aqui nós temos uma estrela cadente. Então são três padrões de candlestick que indicam o quê? Indefinição, ou seja, já temos um pivô de baixo. Temos aqui o sinal do estocástico indicando início de tendência de baixa. Tem os padrões de candlestick sendo indicados aqui, que indicam indefinição favorável para a venda, ou seja, você tem que estudar um pouco de candlesticks, ou bem os candlesticks, para você utilizar essa tática. E daí, você poderia estar entrando aqui nesse padrão de candle, certo? A gente entraria aqui nesses padrões de candle, colocaria o stop ou aqui nesse topo. O ideal é colocar o stop no topo anterior, porém vai ficar muito caro. Ou você pode colocar o stop na máxima desse candle de indefinição, que foi a entrada operacional. No caso de você ter colocado na máxima, você teria tomado violinada e houve a queda. Se você tivesse colocado no topo anterior, o que é mais conservador, porém o risco é maior, então você vai ter que entrar com um volume menor para obedecer o seu manejo de risco que você deseja. Então você não teria tomado stop. Então o que acontece? Entrada operacional foi executada. Digamos que nós utilizamos a segunda opção de stop. Ok? Como a gente usou essa segunda opção de stop,
nós temos agora a saída operacional. Quando que eu vou sair da operação? Quando for indicado, quando a linha azul ficar acima da linha vermelha. Ok? Então, por enquanto, a linha azul se encontra abaixo da linha vermelha, eu vou continuar surfando na tendência. Vou até colocar aqui um pouco de zoom, tá? Vou ficar surfando na tendência. Ó, se encontra abaixo da linha vermelha, eu vou ficar surfando na tendência, Opa, aqui já deu uma cruzadinha para cima, eu vou ficar esperto. Então eu vou olhar ali, existe algum padrão, algum pivô de alta ou um fundo duplo? Que padrões de candlestick tem definição nesse caso para saída, eles são muito fracos. Mas padrões como fundo duplo, fundo triplo, Buda, que é o oco, né, oco invertido. Existem esses padrões aqui? Não. Então eu preciso de uma confirmação de enfraquecimento da tendência de baixa para confirmar o sinal aqui do estocástico de reversão de tendência. Daí aqui houve, ó, o estocástico que ele já ficou acima da linha vermelha. Houve aqui uma confirmação de que o preço ele realmente se encontra sem força para continuar caindo? Ainda não. Fez um pivô de baixa, não fez nenhum pivô de alta, nenhum fundo duplo, nenhum Buda, nem nada. Nenhum oco invertido, nem nada. Daí aqui, ó, de novo, aqui houve o estocástico acima da linha vermelha. Existe agora no preço alguma confirmação de que o mercado está enfraquecido? Agora existe. Agora existe. Fez um pivô de alta. Foi nesse candle gigante, esse maruboso aqui. Então nossa saída operacional seria aqui. Seria nesse maruboso aqui. Pera aí, vamos aqui. Infelizmente um candle não precisaria sair exatamente aqui, porque a confirmação do sinal, quando a linha do estocástico ficou acima, se rompesse esse topo, onda 1, onda 2, onda 3, pivô de alta. No rompimento desse topo, que confirmaria o pivô de alta, em conjunto com essa linha do estocástico rompendo para cima, eu já poderia sair aqui, porque já caracterizaria o pivô quando rompesse esse topo. Ou seja, não precisaria esperar o candle fechar. Então poderia sair aqui no topo, aumentando meu lucro. Então a saída operacional foi aqui, tá? A saída operacional foi aqui. E daí o que aconteceu? Olha só. Já houve enfraquecimento da tendência. Houve a queda, mas depois sobe de novo, porque já houve indicação de que a tendência estava enfraquecida, por confirmação do preço e o rompimento ali na linha do estocástico para cima, a azul acima da vermelha. Ou seja, você não pode usar o estocástico sozinho, nem para entrar e nem para sair. Você precisa de um outro conceito que reforce o indicativo de entrada operacional do estocástico. O maior erro das pessoas utilizando indicadores ou programando robôs é burramente somente usando indicações do indicador para comprar, para sair. Então a metodologia vira um lixo, tá? Porque vai dar sinais falsos. Agora quando você tem uma confirmação do preço, tem uma confirmação com outro indicador de que realmente a tendência está começando e é ali que é para entrar, o que a tendência está finalizando, então é ali que é para sair. Então é um conjunto de forças calculadas a probabilidade por meio de padrões que você analisa, identifica e usa tudo isso em conjunto, analisando para tomar a sua decisão de entrada ou saída. Bom, pessoal, agora eu vou estar indicando tanto para entrada operacional como para saída operacional utilizando o estocástico. Isso você pode acrescentar isso nesses padrões de análise para você adicionar para sua metodologia utilizando o estocástico. É o seguinte padrão. Essa é a linha de sobrevenda. Quando o preço está cansado de a linha de sobrecompra, né? Ou melhor, linha de sobrecompra. Quando o mercado está cansado de subir, sobrecomprado, então ele tende a cair. Então, se a linha azul fica acima da linha de sobrecompra e faz um padrão do tipo topo triplo, topo duplo, e no preço também faz, então é um indicativo de que a tendência pode reverter. Se a linha azul fica abaixo da linha de sobrevenda, que é onde o mercado está sobrevendido, cansado de vender e tende a subir. Se faz um padrão do tipo fundo duplo, ou fundo triplo, ou oco invertido,
Então, você pode estar entrando comprado se romper para cima, de baixo para cima, a linha de sobrevenda. Okay? Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui, de certa maneira, um topo duplo, né? Tocou no mesmo nível aqui, um fundo aqui e outro fundo aqui. Certo? E aqui houve o rompimento da linha de sobrevenda para cima. E houve, então, uma tendência de alta significativa. Ok? O erro das pessoas que utilizam essa regra é achar que se a linha azul está abaixo da linha de sobrevenda, já é para eu iniciar minha compra porque vai reverter a tendência. Não, você precisa de um padrão ali e precisa de uma confirmação aqui no preço. Então aqui no preço a gente vê que primeiro que já estava bem esticado, o mercado bem vendido, uma tendência de baixa bem significativamente estendida. E se o mercado ele já percorreu um grande percurso vendido, ele tende a cansar. E esse padrão indica cansaço já. Então se rompeu para cima, confirma. Ok? O ideal seria entrar com uma confirmação no preço, ou com uma confirmação de outro indicador. Porque isso reforçaria a probabilidade de você acertar a reversão de tendência. Comprando no fundo. Então, levando em consideração o conceito de pivô de alta para confirmar um sinal de compra por essa técnica do estocástico, você poderia comprar quando fizesse um pivô de alta. Então, aqui fez um pivô de alta. Onda 1, onda 2 para baixo, sem romper o fundo anterior da onda 1. Rompeu o topo, que foi feito nessa onda 3, onda 1, onda 2, onda 3, pivô de alta confirmado. Então eu poderia comprar quando o preço fizesse uma pequena correção e fizesse um padrão de candlestick de alta no caso. Então aqui, por exemplo, houve a correção, fez aqui um arame de fundo com uma sobreposição de candlestick, onde dentro desse arame de fundo nós temos isso aqui é um martelo invertido, um pouco feio, mas é. E daí no próprio martelo invertido eu poderia ter comprado, tá? Colocado o stop aqui no fundo anterior. E daí o trade foi embora, tá? E também a gente sabe que aconteceu o quê? A linha azul cruzou a linha vermelha também. A linha azul cruzou a linha vermelha, o que já é um sinal de compra para a gente. Esse sinal no ponto de sobrevenda aqui, abaixo do ponto de sobrevenda, aumenta a probabilidade desse sinal, pelo rompimento da linha vermelha, para cima, de compra, ter muito mais probabilidade de dar certo. Ok? Então você pode criar um sistema onde só opera, além de romper de baixo para cima a linha vermelha, que é o sinal de compra, eu tenho que ter uma divergência lá abaixo da linha de sobrevenda, ou como aconteceu aqui. Então isso aumenta ainda mais a probabilidade do mercado ele dar uma explosão para cima. Isso é uma estatística. Então você pode utilizar o setup usando só as duas linhas, e quando você usa o ponto de sobrecompra e sobrevenda, usando essa regra dos padrões de divergência, de cansaço já indicados de fundo duplo, fundo triplo, para operação comprada, ou topo duplo, topo triplo, para operação vendida. E quando romper a linha de sobrecompra ou sobrevenda, você entra quando também romper a linha azul acima da linha vermelha, o que aumenta a probabilidade do sinal dar certo. Então, agora a saída operacional vai ser a mesma coisa. Eu vou esperar. Eu entrei aqui, né? Entrei comprado aqui. Vou esperar agora a linha azul ficar acima da linha de sobrevenda, que indica que o mercado estará sobrevendido. E quando acontecer um topo duplo, um topo triplo, ou um oco invertido, quando romper para baixo depois disso acontecer, se aparecer alguma confirmação no preço, eu saio fora da operação. Então, aqui já ficou assim. Aconteceu algum padrão que indica para eu sair da operação? Não. Deixa eu colocar aqui. Aqui, por enquanto não. Aqui chegou até a fazer um topo duplo, né? Aqui. Mas a linha não foi para baixo, o que indicaria um topo duplo. A linha ficou reta aqui. Daí aqui fez um pivô de alta,
está acima da linha, no caso, da linha de sobrevenda, não rompeu para baixo ela e não fez nenhum padrão do tipo topo duplo ou topo triplo, ou oco invertido, ou oco no caso, para esse sinal de saída operacional de venda, seria um oco. Opa, aqui eu já fiz um pivô de baixo, e rompeu para baixo a linha de sobrevenda. Então tem um padrão de baixo aqui, não é bem um topo duplo, nem um topo triplo, mas quando faz um pivô de baixo e rompe para baixo, rompendo inclusive esse fundo aqui, tá? Que é um fundo de um pivô de alta, então rompeu esse fundo fazendo um pivô de baixa. Então isso reforça a força baixista significativa por este padrão de ondas. E rompeu para baixo. E aqui fez o quê? Um topo duplo, um topo no mesmo nível. Então isso aqui é um padrão de análise técnica que indica a reversão de tendência. Porém, usar ele isolado é ruim, mas como o estocástico está indicando isso, então eu saio da operação no topo duplo. Exatamente no Arame de topo, que foi um padrão de candlestick que aconteceu aqui, gerou o topo duplo, em conjunto com esse padrão aqui no estocástico identificado, e daí a tendência é reverter a operação, reverter a tendência. Então saí da operação aqui, e houve o início de uma tendência de baixa, né? Houve o início de uma tendência de baixa, porém fraca. Então o que aconteceu? Eu saí aqui, certo? Quando eu saio aqui, comecei a operar comprado, aqui eu começo a operar saio da operação comprada vendendo aqui, e daí eu inicio uma nova operação, que é a operação de venda. Então, como aqui não deu o sinal de venda para eu sair da operação, deu. Então agora eu vou virar a mão, vou começar a operar vendido. Então, quando acontecer um pivô de baixa aqui, que é o nosso sinal de confirmação do sinal de venda dado no nosso estocástico, segundo as regras que nós estamos estudando aqui, eu vou entrar. Então aqui fez um pivô de baixa. E aqui a linha azul do estocástico já está abaixo da linha de sobrevenda e abaixo da linha vermelha. Um sinal muito forte que eu posso entrar na operação. Então eu tenho que aguardar para entrar, depois desse pivô de baixa, uma correção para cima e um padrão de candlestick como aconteceu aqui. Temos um padrão de candlestick de indefinição aqui. Podemos colocar o stop loss aqui no topo anterior. Ou na máxima desse candle aqui, né? O que geraria o stop se fosse na máxima desse candle, porque não é um sinal muito consistente de um ponto de stop ideal. O ideal é o ponto do topo anterior, considerando esse setup. E vamos continuar na tendência de baixa até acontecer um padrão de alta, considerando a linha de sobrecompra, de sobrevenda aqui, certo? E quando acontecer algum padrão de saída operacional, que é o fundo duplo, ou o fundo triplo, ou o oco invertido, ou um pivô de alta. Então aqui houve um fundo duplo, veja que um fundo no mesmo nível, e rompeu para cima. Certo? Quando rompeu para cima aqui, eu tenho aqui um pivô de alta no preço. Eu preciso de uma confirmação no preço para indicar a saída operacional comprada, no caso, porque eu estou iniciando uma operação vendida. Um padrão de pivô de alta. Isso aqui é um pivô de alta, essa onda 1. Por quê? Eu tenho aqui um pivô de baixa, onda 1, onda 2, onda 3. E todo pivô de baixa, segundo a teoria de Down, você tem que estudar a teoria de Down, você tem que estudar pivôs, você tem que estudar candlesticks. Não é aula disso aqui. Essa aula não pertence a esses conceitos, ok? E como aqui fez a onda 1, rompendo esse topo confirmado do pivô de baixa, iniciamos um pivô de alta. A teoria de Down fala sobre isso. Então nós temos um pivô de alta aqui, e eu tenho aqui um fundo duplo que rompeu a linha de sobrevenda para cima, o que indica a confirmação para sair da operação, se eu tenho o reforço de outro padrão acontecendo no preço, segundo a regra do nosso setup básico. E fez exatamente isso. Fez um pivô de alta, uma onda 1 de pivô de alta, então sairia aqui. O lucro foi pequeno, mas deu certo a operação. Então tá vendo, pessoal? É um setup que tem o seu nível de eficiência, mas definitivamente totalmente diferente do que falam nos livros de análise técnica que você compra. Pessoal, a má notícia aqui é que isso aqui que eu fiz
esses padrões que eu descobri foram descobertos na simulação. O que acontece com simulação? Eu nunca testei isso com dinheiro real. Por isso que eu revelo essas técnicas de análise técnica. Porque para comprovar que elas realmente funcionam, pode ser que modificações sejam necessárias ser feitas. Tanto eu como o mega investidor George Soros, o George Soros demorou 5 anos para comprovar as suas estratégias. Eu demorei 8 anos praticamente para comprovar as minhas estratégias no mercado. E o que acontece é que você, quando tem uma estratégia que você cria na simulação, você tem que ir para a realidade testar, de verdade, com dinheiro real. Porém com pouco, porque existe a probabilidade da estratégia falhar. E na realidade, depois de 6 meses a 1 ano, que é o tempo que você tem que testar para comprovar uma estratégia, então você vai ter que ficar 1 ano operando a estratégia de verdade para ver se ela funciona. E a má notícia é que depois de 1 ano, pode ser que a estratégia não funcione e você vai ter que modificar. Então, pessoal, não usem isso aqui que eu falei para começar a lucrar no mercado com dinheiro de verdade, porque não está comprovada a metodologia. Isso aqui é tudo simulação. Eu vendo um curso com uma metodologia comprovada, com uma estratégia já comprovada e que funciona. Mas são algumas estratégias só. Porém, para conseguir comprovar essas estratégias, eu fiquei igual um louco durante 8 anos, 5 anos, testando na realidade, voltando a fazer testes, testando na realidade, não dava certo, voltava a fazer teste, até que eu consegui comprová-la. Por isso que eu não fico testando mais outros indicadores e outras técnicas, por quê? Porque é um inferno você comprovar uma metodologia. Então, você quer usar esse vídeo, essas técnicas que eu ensino aqui, é para você se conscientizar de padrões que podem funcionar na realidade, porém você vai ter que testar durante 1 ano no mínimo, e vai ter que ganhar dinheiro durante 1 ano no mínimo, utilizando essas técnicas. Se der certo, se você fez isso com pouco dinheiro e deu certo, daí você usa esse método, ok? Então é uma conscientização, porque tem gente que acha que isso aqui é o santo graal e não é. Agora vale lembrar, pessoal, Warren Buffett, ele seguiu o caminho mais fácil, que foi o quê? Aprender com Benjamin Graham, que é um operador de verdade, que tinha uma metodologia já comprovada, e o que o Warren Buffett fez foi estudar com Benjamin Graham, aprender a metodologia dele e aplicar no mercado. Por isso que o Warren Buffett começou a ter sucesso bem rápido, porque ele pegou a metodologia que já era comprovada e começou a usá-la. Então é o que eu faço. Eu tenho uma metodologia totalmente diferente dessa e muito mais eficiente. E é uma metodologia comprovada, uma estratégia comprovada por mais de 8 anos. Então os meus alunos compram o meu método, já é comprovado, aprendem o método, não precisam ficar 5 anos, 10 anos para comprovar um método, que é o que vai acontecer com você se você usa essas metodologias que eu ensino no YouTube. Você vai ter que comprovar elas, porque eu não testei de verdade com dinheiro real por vários anos, e talvez você quebre e talvez você não consiga comprovar e vai perder tempo. Então os meus alunos, eles conseguem dar 1000 passos na frente dos outros traders, porque eles não precisam criar metodologias, eles compram a minha metodologia que já funciona e já começam a operar depois de dominar ela com bastante treinamento e prática, que exige tempo depois do treinamento de prática, claro, para dominarem a minha metodologia. Eles já começam a lucrar com consistência, porque é uma metodologia comprovada, a metodologia que eu vendo. Então, o caminho mais fácil é você comprar uma metodologia que funcione, ok? Então, na descrição desse vídeo tem um exemplo de uma operação ao vivo, comprovada. Tem um vídeo do YouTube na descrição. E daí você olha lá para você ver a eficácia do método. Porém, não quero que você compre nada de mim, não quero que você compre o meu curso. O que eu quero é conscientizar você de que você tem que contratar alguém para ensinar você algo que funciona e é comprovado, para rapidamente você começar a ganhar dinheiro. Então, pessoal, obrigado pela audiência, compartilhem o vídeo, é de graça, um conteúdo aí de grande sabedoria que vai ajudar muitas pessoas. E dê um like aí no vídeo para ajudar também no crescimento do canal. Até mais, obrigado.